À primeira vista, uma roda de corrida não é muito diferente de uma roda normal, mas olhe mais de perto. Há diferenças sutis nos ângulos e contornos que a diferenciam. Isso lhe dá a resistência para suportar as forças extremas da corrida e fazer curvas em alta velocidade, o que vai fazer o pessoal torcer nas arquibancadas. O piloto vai receber o troféu e o crédito, mas um bom conjunto de rodas está por trás de cada vitória. O processo começa com aço de grande força, baixa liga, que é um material muito estável. A primeira de uma série de prensas de matriz dá ao disco central um perfil côncavo e forma furos para as porcas. A próxima prensa cria um buraco para o cubo e outros chamados de janelas. As janelas ajudam a resfriar os freios enquanto mantém a resistência onde necessário. Anéis são estampados em volta das janelas. Isso é chamado de cunhagem. Os anéis dão às janelas uma aparência melhor e a ação comprime o aço para fortalecer a peça ainda mais. A próxima prensa é fundamental. Ela força o disco em um formato de tigela e lhe dá dimensões precisas para acomodar os freios. Os ângulos específicos também reforçam a peça. Foi preciso muita força na prensa, mas o disco central desta roda de corrida realmente tomou forma. Uma prensa menor agora perfura os buracos de porcas que foram traçados anteriormente. Esses furos vão permitir que a roda seja montada no veículo. O disco central começa a girar, enquanto uma série de ferramentas o apara. A peça agora está pronta. Para fazer o aro, uma máquina desenrola aço de uma bobina e rolos achatam a curvatura. Um braço mecânico mantém a folga enquanto o aço achatado entra sob uma faca. A lâmina, chamada de aparador, corta o aço no tamanho certo e estampa informações de produto sobre ele em um só movimento. Um operário agora enrola o aço entre 3 rolos para torcê-lo na forma de uma faixa. Ele então coloca a faixa nas garras de um soldador que funde as duas pontas. Ele coloca a faixa em uma máquina que remove o excesso de material da solda. Ela ainda está quente, então pode ser facilmente removida. Agora a faixa precisa suportar muita pressão, pois uma máquina a força em volta de matrizes nas duas pontas para criar curvas em forma de sino. Este suporte transfere o aro para uma série de rolos que dão forma à borda interna. Esta parte do aro é chamada de bead seat e será fixado ao bead wall do pneu. O aro é aparado para tornar as bordas mais limpas. Isso dá acabamento à peça. O disco central é acomodado de forma solta no aro. À medida que o aro gira, a parte externa é aquecida com um maçarico. Isso faz com que o aço se expanda e o disco central caia ainda mais para dentro do aro. À medida que o aro esfria, ele se contrai, encolhendo para a parte central. As duas partes agora estão interligadas e uma solda torna a ligação permanente. Um operário faz furos rosqueados na roda para conectar as hastes de válvula. Ao sair, a furadeira gira ao contrário de modo a não estragar as roscas. Após uma nova camada de tinta, é aplicado um adesivo veda-rosca nas hastes de válvula e estes são aparafusados nos buracos. As válvulas serão usadas para adicionar ar aos pneus. A roda gira enquanto que um pequeno rolo pinta uma faixa no aro como um realce. Então, uma prensa estampa um número nele para identificar a roda no caso de um problema. E agora esta roda está correndo rapidamente rumo à linha de chegada.